Feito condou o teu filho ao Calvário subir. Tinha poder de livrá-lo daquela amargura, mas era mistério esta hora a Escritura cumprir. Veja
Deus por mais um dia de vida, né? Agradeço a Deus pela paz, pela salvação, pelas bênçãos. Vamos louvar o Deus. Vamos estar aqui, louvar a Deus. Vendo exaltar seu santo nome. Vamos estar aqui, louvando a Deus. Vemos exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor. Aleluia, Deus. Espírito. Abençoa, Deus. Venha nos abençoar. E que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Vamos estarmos aqui louvando a Deus, vendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Meu irmão, há tempo para todas as coisas, né? E há tempo para nada que eu posso debaixo do céu. E quando está firme nas promessas de Deus, a gente está, né? O melhor de Deus está produzindo a nossa vida, tanto no céu quanto na terra. Amém? Então, Saúde, amada igreja, com a Santa Paz de Cristo. Amém. Agradecemos a Ele, porque Ele é bom. A sua bondade é para sempre. Ele é bom, porque a sua bondade é para sempre. Por quê? Nós compreendemos que é bom estudo da palavra. Nós às vezes passamos só no meio tempo. Por que a sua bondade é para sempre? Sabe por quê? Porque Ele é bom e benigno. E o que significa a palavra benigno? É o bom conservado. Por isso que a sua bondade dura, que Ele é bom e mais.
sabe que vem a contramão para testar a paciência de alguém. Quando vem o contrário, a pessoa se explode, ela perdeu a oportunidade. Ela, biblicamente falando, ela não produziu nada. Porque a paciência vem para quê? Produzir. Sabe, nós compreendemos que é importante, a escola é indispensável a gente estar na escola bíblica e também dedicar. O Espírito Santo ele é dedicador, ele é dedicado. Por isso que tem um texto ali na Bíblia, eu estava aprendendo, e a Bíblia diz que os chamados são muitos, mas os escolhidos são poucos. Diz que os chamados, se já que o Evangelho vai ser pregado a todo mundo vai ser chamado. Mas a Bíblia diz que nem todos. Presta atenção como se deve. Vamos já orar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em Cristo Jesus, Senhor da glória, na virtude divina, Senhor, a tua graça santa e maravilhosa, permanece o Filho de Deus em Cristo Jesus, teu martírio, na virtude divina, Senhor, da tua palavra, glorioso, Senhor, e maravilhoso, meu Deus, na vida de cada um dos teus servos e das tuas servas, do Senhor da glória, e permanece, ó grande Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho, na virtude divina, Senhor, da tua palavra, glorificada, exaltada e exaltado, és o teu santo nome, e permanece, ó grande Deus, eternamente. Meu Deus e meu Pai, a mente de cada irmão, de cada irmã, que seja, meu Deus, cada momento, Senhor, da glória, esclarecidos no poder da tua graça, e permanece, ó Deus de amor, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Ele, ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Vamos lá. Vamos já dar o seguimento desse trabalho tão mais importante que existe. É o mais importante, é o aprendizado. Não sei se os irmãos são assim, mas eu gosto de ouvir quem sabe mais do que eu. Gosto de ouvir quem sabe igual a mim. E gosto de ouvir quem sabe menos do que eu. É um dever, é um dever, experiência. Ouvir quem sabe mais, ouvir quem sabe igual e ouvir quem sabe menos. Porque quando nós ouvimos quem sabe mais, nós estamos fazendo o quê? Aprendendo. Quando ouvimos alguém que está à nossa altura e não saber, qual é a nossa atitude? Ensinar. Comentar. Porque um sabe igual ao outro, então você entra no comentário, naquele comentário. Você ouve alguém que sabe menos, se a pessoa for humilde, aí ela vai ficar mais esclarecida. Por isso que Tiago diz: todo homem seja pronto para ouvir e tarde para falar. Nós temos dois ouvidos para qual finalidade? Ouvir mais e falar menos. É assim, meu filho. Está compreendendo? É para isso que Deus já fez os 7 traços. Não são 7? Ou é 4? 7. Quais são, irmão? Sabe não? Os traços são 7. Tanto no homem quanto na mulher. São 2 ouvidos, 2 vias respiratórias, são 4 os olhos,
agradar a Deus, Ele vai nos ensinando a aperfeiçoar. E o corpo, 8. O corpo, que ele, dependente de Cristo, mas os nossos corpos, individualmente, são, os nossos traços são igual a Cristo. Tanto os traços quanto o corpo. Parece que não, mas a Bíblia sempre fala sobre o Espírito Santo na área da ciência. Não tem? Ou não tem ciência? Sem dúvida alguma. Então a ciência é para isso, para que você detalhe bem. Igual a ciência de ser igreja. E ciência de ser igreja. Quem é a igreja? E por que nós somos igreja? Compreendeu que é importante? Por que nós somos igreja? Porque não foi algum ser humano que nos fez, foi o dono de nós. A gente é igreja porque Deus fez para isso. É por isso que somos igreja, estão compreendendo? Que Deus fez com as suas mãos. Lá em Isaías fala que o versículo 11, nós temos a palavra, que ele vê a obra que ele fez, fica satisfeito com a obra das suas mãos. É por isso que somos igreja, quem está compreendendo? Por qual motivo? Porque ele nos fez. Obra-prima dele. Amassou a argila com as suas próprias mãos e fez. Aí ele fez o ser humano e ele colocou dentro do ser humano a sua palavra. Aí nós somos igrejas. O ser humano que recebe a palavra é igreja porque ele formou. Vocês estão compreendendo? Ou não? Então é importante. Por qual motivo que igreja não é as quatro paredes, mas somos nós? Por quê? Porque o homem que fez. Porque foi a criatura que fez. São paredes feitas por mão desta natureza, de homens, criaturas. Isto. Então, por isso que é bom o trabalho de vocês, minha palavra, que a gente vê dois significados de habitação, que tem o sentido da palavra. Primeiro, Deus nos fez. E fez como estou referindo o tempo santo. Nós já lemos isso, né? Gênesis 3, versículo 17, 16, 17. Fala que nós somos templo de Deus, igreja de Deus, habitação de Deus. E João fala muito, não é? Que escreveu Jesus ditando, enfim. E ele dizendo, né? Se alguém me honra, o meu Pai o amará. Se alguém me ama, o meu Pai o honrará. E viremos, eu e o Pai, para ele e nele faremos é a igreja. É morada de Deus morada de Deus agora para qual finalidade? Para a glória, crescimento. Agora é crescer. Nós estamos em fase de crescimento. Quem já leu isto? Dê uma olhada aí no Flávio mesmo, no livro de 2 Coríntios 6, versículo 18. Então, por isso que a gente tem esta competição melhor que nos isenta da ansiedade. Generosidade. Muito importante a palavra de Deus. Fazer essas introduções que significam muito a palavra de Deus. Encontrou? Em 2 Coríntios 6:18. Capítulo 6, versículo 18. 3, 18. 3:18. Isso. E todos nós
usando a expressão no plural, falando com todos que são edificados por meio da palavra, todos que recebem a palavra. Mas nós, com cara descoberta, rosto refletindo a mesma imagem, somos transformados de glória em glória. Então, ontem nós estávamos crescendo, hoje nós estamos crescendo, amanhã estamos crescendo, e cada momento a mais, o crescimento vai contribuindo para melhor perseverança em Cristo. Estão compreendendo? Por que eu estou repetindo? Porque alguém diz assim: você não pode sair da igreja do jeito que você entrou. É uma palavra tão discreta. Porque alguém que não é crente, aí sim. Mas o crente, todo ele é ensinado a crescer. Nós podemos analisar isto, que veio o Espírito de Deus, para qual finalidade? Não é para unir? Não é para dar uma mesma visão? Ou não? Vamos ver isso aqui no capítulo 4 da Epístola aos Efésios. Só aplicamos o corpo de Cristo, porque tem pessoas que entram na igreja, elas não são crentes. Não, assim não, eu estou falando cristão. A palavra para o cristão, agora para o pecador, ele já vai entrar no mesmo esquema do cristão. Porque Jesus diz assim, e de ensinar. E quando ele pregava para os pagãos, ele pregava de que maneira? Ensinando. Era ensinando. Ele nunca disse para o pagão: você não pode sair daqui. Ele dizia assim, ele dizia: vinde a mim todos. Estamos cansados. E eu vos aliviarei. Implantarei o mistério. Segundo Efésios capítulo 4, se não quiser ler, dá para ler de Efésios 4, versículos 1 também até o 5. Mas tem a sequência, mas são princípios que traz o padrão do ensinamento bíblico. É uma realidade mesmo. Mesmo quando você está na luta, às vezes a fé até diminui, mas o fio da esperança permanece. É o crescimento. Vai crescendo para o uso do Senhor. Por causa do quê? Por causa da conduta. A conduta não. Encontrou, irmão? Efésios. Por causa da conduta, Efésios está logo depois de 2 Coríntios, vem Gálatas, aí vem Efésios. Então, a conduta hoje, você tem que bater naquela tecla que é bíblico. O enriquecimento através da chegada do reino de Deus, que começou a esta função permanente no dia, qual dia? Não foi no dia de Pentecostes? Aí o reino de Deus, Jesus disse para os discípulos, só um pouquinho, em nome de Marcos, primeiro ele diz: em verdade eu digo que tenho alguns aqui que estão comigo, não morrerão antes que vejam a chegada do reino de Deus com poder, com uma posição que quebra as pedras dos corações duros que aceitaram a palavra. Qual versículo, pastor? Versículo 1 ao 4. 1 Efésios? Capítulo 4 de Efésios. 4, né? Rogo-vos, pois eu peço, Senhor, que andeis com vocação. Vocação. Que foste chamado. Isso. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor.
só Senhor, uma só fé, um só batismo. Compreenderam bem? Só batismo. Nós não temos desvios. Não é isso que receber com a palavra padrão. Tanto pessoas de alta posição na cultura, quanto as pessoas mais simples. Tudo a palavra está referindo, como a irmã leu, a humildade, a paciência. O que é humildade? Toda a humildade. Quem não tem humildade não tem senso para ouvir. Esse é o perigo. Quem está compreendendo? Não tem paciência para ouvir. Para ouvir. E quem não tem a humildade também não reconhece as suas próprias falhas. Para que, quando vem alguém, precisa que ela compadeça dela, porque ela tem aquele zelo por dentro. É um só ajustamento, uma só fé. Uma só Fé. Que fé é essa? Compreenderam? Fé é a fé assim, irmãos. Essa é uma só fé que a palavra está dizendo. Não é a fé natural, como o irmão citou, é a fé salvífica. Qual é a fé salvífica? Você não precisa crer em nada que Deus fez como intermediário, porque você está vendo. Então a fé salvífica é aquela fé que crê naquilo que não está vendo. E a fé que os romanos usam, que os pagãos usam, eles só usam fé em coisas que está vendo. Não crê em Jesus, né? Eles creem, mas do jeito deles. Está compreendendo? Porque essa fé é a fé que leva a pessoa a crer somente naquilo que não está vendo. E leva a pessoa a crer naquilo que está vendo, mas como efeito da fé, a fé natural. Fé que a pessoa é beneficiada por esse tipo de graça natural. É a bênção que os pagãos recebem e os cristãos também, coisas naturais. Mas a fé que não se vê é esse tipo de fé que Paulo está falando aí. Sabia disso? Dê para uma olhada para nós aí em Romanos 8, 21 ao 24. É importante a palavra dele, do Senhor, que nos modela a cada momento. E o tempo é muito importante chegar à unidade, essa unidade da fé. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Não. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso. Compreenderam? Então, o que é decidir? É lugar uma vez e outra, uma vez e outra. Porque Pedro exorta e Judas também, e toda a oração, ela precisa ser feita no Espírito Santo. No Espírito Santo. Então, cada um precisa ter o Espírito Santo, porque quando nós estamos orando no Espírito Santo, primeiramente nós estamos edificando a nós. E na sequência, apresentando outras pessoas. Porque orar é falar com Deus. Mas a oração tem outro sentido, não tem?
maneira de orar é falar com Deus. Mas a oração é você já entrar em ação sobre o efeito que ela traz. Agora, como o irmão meu, de toda a criação geme. Não é 2, 3 que ele está passando por lutas, por problemas. No sentido bíblico, são todos. Toda a criação geme. E aí Paulo expressa, mas na esperança, tá? Com paciência. E ele expressou, e nós também temos as primícias do Espírito. Para que servem as primícias do Espírito? Não é para que a pessoa sinta certeza que está salva? Plenamente assim? Ele vem, o Espírito vem como primícia, porque Cristo foi a primícia dos que dormem, ele ressuscitou primeiro. E os que esperam em Cristo, nas primícias do Espírito, têm certeza que está salvo agora. Por que ele tem certeza? Porque o que vemos é a esperança. É verdade. A esperança daquilo que não se vê. Mas você crê. Mas crê sem ver. Exatamente. Deus falou com Tomé, lá em 21 de João, verso 27, dizendo: Tomé, tu vistes e crestes. Bem-aventurados que não viram, Mas creram. Então a gente vive numa tranquilidade, testemunhando do Espírito Santo, porque a ansiedade de crer no que vê não deixa você concentrar na realidade da palavra. É sempre ver, sempre ver. E essa questão de você já confiar naquilo que está vendo, quando você para de ver, também já não vai funcionar. Segundo a palavra de Deus. Andamos por fé. Jesus não falou com todos que, se não vê sinais, crereis. Ele falou lá com o centurião, o reto, lá no capítulo 4 de João, quando o versículo parece 40 e 51, ele disse: se não vê sinais, de maneira crer, ele não quereis. Mas foi aquele homem, não foi todos. Porque o contexto bíblico diz: bem-aventurados que não viram e creram nessa palavra. E o tempo é tão limitado e Jesus nos garantiu, nos dá calma. Mas não foi somente no verbo, na palavra, foi na unção do Espírito Santo. Por quê? Como é que podemos possuir calma? Não tem outro meio, irmão. Segundo a Bíblia, uma pessoa, ela é rica, é um cristão. E se ela compreender a Bíblia direitinho, ela tem calma. Por quê? Porque a riqueza que ela tem, ela está contente com ela. Aleluia. Compreendeu? Agora a pessoa de classe mais humilde tem o pão de cada dia. Também tem o contentamento com aquilo que ela possui. O rico ele pode enriquecer mais, mas tendo daqueles degraus de contentar com o que já tem agora, Deus pode dar mais, mas um contentamento, sabe disso? Essa parte plena, que é a melhor maneira de servir a Deus, é você se opor contra a teologia da prosperidade. A ganância para receber mais. Ganância. Eu conheço um ministério, não é? Jesus lá não tem valor nenhum, porque Jesus era pobre. E eles pregam que ser pobre é falta de fé. Já sabia disso? Ser pobre, segundo eles, é falta de fé. Então Jesus lá não está. Porque Jesus era o homem mais pobre. Materialmente falando, ele era mais pobre. Alguém disse: vamos te seguir. Ele falou: eu não tenho nem aonde, um local semelhante ao local que os animais possuem, as aves também. Eu durmo aí aonde apareceu o momento. E ele
ele ficava mais na oração mesmo. Quando ele precisou entrar em Jerusalém, ele tinha animais? Não. Tomou? Ele não tinha nada. Quando ele foi celebrar a ceia, ele tinha um local apropriado, cadeiras, mesas, assim por diante, para celebrar a ceia? Não. Ele tinha casa? Não. O que ele fez? Prestar. Mas essa mesma denominação que prega, eles também já pregaram que Jesus pegou o barco emprestado. Então é contraditório. É contradizendo o que está dizendo. Uma realidade. O barco de Pedro foi emprestado, a sepultura foi emprestada, tudo que ele usou nesta vida foi da criatura. Ele que emprestou, o Criador emprestando coisas da criatura. Deixa eu ver. Por que isto? Porque é um exemplo, irmão. É um exemplo de pessoa contentar com aquilo que tem. Vocês estão compreendendo? Ou não? Então a análise bem, irmão Geraldo, dá uma olhada para nós sobre esse assunto que estou falando, aí no capítulo 6 de 1 Timóteo, versículos principalmente 7 e 8. É a mesma coisa, quando eu estava aqui no culto, ouvindo a irmã falar que nós precisamos se doar, ajudar. Mas tem crente tão egoísta, gente, eu já vi a gente preparar cesta para crente desempregado e o crente chegar e jogar a cesta, que eu sou filho de Deus, que é tudo do ouro e da prata, isso que vocês me dizem, e tudo ali embaladinho, nada, e a pessoa com amor, câncer ignorante, não foi católico, foi crente, e fez isso. Então, a gente fala, meu Deus, essa pessoa não diz, que humildade ela tem, ela é necessitada, e a pessoa doar com amor, e ela jogar, e quase pegou no pastor em mim. Me desculpa, gente, eu sou muito. Nossa, mas esse tipo de atitude dessas pessoas. Às vezes sim. Então, isso aí é atitude de crente. Filho de Deus tem que comer do melhor, então vai trabalhar. Eu preciso de uma coisa melhor do que o Vai apetite. trabalhar e ganhar bem. Não, e o apetite? Qual é o melhor tempero? Qual é o melhor tempero? Qual é, Maraci, o melhor tempero? O apetite. O apetite. Deus nos dá um apetite para gostar das coisas. Agora, é algo que nos traz tranquilidade. É você contentar com aquilo que Deus já fez você. Deus, eu não aceito. Já ouvi uma vez e duas, eu não concordo. Vamos ver aí o que Paulo exortava a igreja em 1 Timóteo 6, versículos 7 e O Senhor 8. nos dá para nós, pastor, porque nós não somos bons, né? Por causa que Ele é bom, o Senhor, né? Porque nós somos falhos. A gente só se torna bom quando o Espírito Santo nos modela. Aí você se torna uma pessoa boa. Porque não tem como negar o caráter de Cristo confiado a nós e ser o contrário do que a bondade de Deus veio sobre nós. E o homem de Deus, a mulher de Deus, aprende a ser pessoas boas, com falhas, mas boas. Pode ler, irmão. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isto contentes. Mas é uma palavra, ela não é só na letra. Esse contentamento está entendendo por quê que devemos ficar contentes. Porque o que mais nos atrai é a visão da revelação, da salvação. A visão da revelação, a salvação implantada em cada coração.
E isso se traz um contentamento com aquilo que já temos, porque nós temos do bom e temos do melhor. E Deus já preparou o quê? A cidade gloriosa. Essa cidade